com a bênção da vida, Deus nos dá com infinito amor um momento em que é possível ver o que se fazer para não sofrer. É só compreender, pensar e agir em tudo que puder para ser feliz. Pensamos que esse momento não existe em nós. O engano é não crer na força interior, onde o poder querer nos livra da dor. Tente uma vez mais e serás capaz de, com muito amor, a vida melhorar. A felicidade nos traz alegria, e essa alegria irradia o amor. Vamos buscar nosso sonho alcançar e não esquecer de conquistar a felicidade e a paz. Pensamos que esse momento não existe em nós. O engano é não crer na força interior, onde o poder querer nos livra da dor. Tente uma vez mais e serás capaz de, com muito amor, a vida melhorar. A felicidade nos traz alegria, e essa alegria irradia o amor. Vamos buscar nosso sonho alcançar e não esquecer de conquistar a felicidade e a paz. Agora nós convidamos a nossa irmã Arlete para nos trazer os ensinamentos da noite e mais uma vez agradecemos a ela pela sua preciosa colaboração. Obrigado, dona Arlete. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui, ter mais uma oportunidade de trabalho. E com isso a gente é estimulada a continuar estudando, a se esforçar, porque infelizmente quando nada nos convida, nos concita ao trabalho, a gente amolece e deixa de lado, né? Então hoje, como nós estamos próximos do Dia das Mães, eu adotei como tema da noite a responsabilidade na maternidade. Nós temos criado dias para homenagear diversos setores. Então, nós temos o Dia das Mães, nós temos o Dia dos Professores, o Dia da Mulher, o Dia da Criança e tantos outros dias que têm a finalidade de... Deixa eu bater aqui, porque aqui não está funcionando. Minutinho só. Acertar meu aparelhinho aqui. Esses dias, eles têm a finalidade de homenagear diversos setores. Como nós estamos perto do Dia das Mães,
nós vamos nos dedicar ao Dia das Mães, né? E nos lembram esses dias especiais o valor destas funções na nossa vida. E é nesse sentido que esse dia especial deve ser analisado, deve ser objeto da nossa reflexão. Essa criatura que Deus escolheu para compartilhar a autoria da vida, que é a mãe, para ser a coautora da obra divina, ela nos traz oportunidade de grandes reflexões, porque o compromisso é muito grande nessa coautoria com a divindade. Porque ser mãe não é um simples conceber, não é apenas dar carinho, garantir a subsistência, a segurança, encaminhar aquela criança, dar a escolaridade, a educação. É tudo isso, mas principalmente para nós espíritas, é preparar aquele espírito que adentra o lar numa nova roupagem carnal para a grande missão que aquela criança traz ao nascer e que todos nós trouxemos também. Qual é a grande missão de cada um de nós? Vencer as inferioridades, conquistar as virtudes, o conhecimento, enfim, evoluir e ser feliz. Ou melhor, evoluir para ser feliz. Essa condição de ser feliz colocada após o verbo evoluir, ela está completamente proporcional, porque a felicidade, ela realmente está atrelada à evolução. Assim é que, à medida que nós vamos progredindo em conhecimento, em moralidade, que nós vamos conquistando as virtudes, a compreensão mais ampliada, nós vamos dispondo de estados de felicidade, que nós vamos entendendo a situação, a realidade, a vida de uma maneira mais ampla e realmente mais significativa. O progresso moral e intelectual que cada um de nós está em busca de alcançar e que vamos lenta e gradualmente caminhando para isso, ele vai proporcionando compreensão cada vez mais ampla da realidade e nos livra de ficarmos envolvidos com questões de menos relevância, com picuinhas, com coisas aborrecidas, né? A abertura mental e a elevação da alma nos leva a realmente valorizar aquilo que tem valor. E nós vamos descartando, ao longo desse conhecimento que vai se acrescentando, as ninharias, as provocações que nos chegam das mais variadas formas. E um exemplo bem simples disso é o torcedor de um time de futebol. Vamos pensar num mais esclarecido e num mais ignorante. No campo de futebol, há aquelas provocações naturais de um jogo, daquela disputa, né? Como vão reagir aquele que é mais esclarecido e aquele que é mais ignorante? O esclarecido vai se manter dentro da dignidade dele, mantendo os valores dele dentro em relação ao jogo, enquanto que o outro vai se envolver com aquele movimento de euforia, de gritaria, de agressões, às vezes, de xingamentos, de comportamentos menos felizes. Quer dizer, cada um vai reagir de uma forma diferente aos mesmos estímulos daquela situação. Esse é um pequeno exemplo para que nós nos coloquemos diante da vida. É assim que cada um reage de forma diferenciada, né? De mais variadas formas. Então, o progresso interior da alma, ele favorece o equilíbrio, ele favorece a compreensão, a tolerância, a indulgência, o empenho em participar e em colaborar com o bem, que são posturas indispensáveis para uma vida harmoniosa no lar, em sociedade, entre os amigos. Quando nós crescemos espiritualmente,
o entendimento então se amplia, nós nos envolvemos com causas mais nobres, assumimos responsabilidades, mantemos o equilíbrio nas mais diferenciadas situações. Então, o nosso comportamento será de forma a ser mais respeitado e a respeitar. O contrário vai acontecer quando nós estagiamos na ignorância, na futilidade, na frivolidade. Aí nós nos afastamos deste comportamento salutar, deste comportamento mais em equilíbrio e nos tornamos menos felizes. Envolvidos por essas fraquezas, é que o homem então se deixa dominar pela inveja, pela ambição desmedida, pela insatisfação com a vida. E tudo isso está ligado à inferioridade, aquilo que ele ainda não conseguiu compreender, entender, assimilar e aceitar em sua vida. Sofre, por exemplo, por não ter acesso aos bens materiais que ele vê que são conquistados por outras pessoas. E aquele sentimento de injustiça predomina no seu íntimo, como se a sorte privilegiasse determinadas pessoas e ele fosse um desfavorecido entre outros companheiros de caminhada. E nessa situação de se sentir infeliz, sem sorte, não tendo o que os outros têm, ou porque ele já ambiciona mais do que ele possui, sempre insatisfeito, ele se sente estimulado a utilizar recursos desonestos para adquirir os bens que outros possuem, que outros alcançaram. São recursos que vão comprometer o próprio caráter. É o vale tudo para alcançar os objetivos que se deseja alcançar. E hoje nós vemos muito isso na mídia, irmãos nossos se envolvendo com situações por uma ambição demasiada excitada, né? É o vale tudo para se alcançar o que se deseja. E adota-se aqueles comportamentos em que dizemos que os fins justificam os meios. O que significa que para alcançar determinada coisa que eu pretendo obter, eu vou utilizar dos meios honestos, desonestos, que prejudiquem ou não o outro. Eu não estou preocupada com isso, eu estou só preocupada com aquilo que eu quero obter no final. Então, envolto na inconformação, porque a inveja, a ambição traz isso, com o sucesso alheio, com aquele que lhe parece vencedor, o apequenado espiritualmente, ele cultiva o hábito da crítica mordaz ao comportamento do outro, da vida do próximo, que quanto mais ele denegrir o outro, mais ele se sente valorizado, né? Mas quanto a ele mesmo, ele não tem o menor espírito crítico e torna-se assim maledicente, procurando desmerecer o sucesso alheio. É aquele que, na linguagem do Evangelho, vê com maior facilidade o argueiro no olho do outro e não percebe a trave no próprio olho. É a inveja permeando as relações. Observemos sempre nossas atitudes para evitar fazer parte desses grupos de pessoas. Nos tornemos mais equilibrados naquilo e satisfeitos com aquilo que temos. Por que nós estamos fazendo essa divagação? Se eu disse que o tema desta noite seria sobre a homenagem ou sobre a reflexão da missão que cabe às mães nesta coautoria com Deus, né? Cujo dia especial, Dia das Mães, se aproxima. Mas nós vamos considerar que esse primeiro prólogo que eu utilizei, porque o maior desejo das mães é a felicidade do seu filho. E, consequentemente, o filho sendo feliz, ela o será também. Então, é preciso atentar para que essas condutas negativas que levam as pessoas a comportamentos indesejáveis e que, no fim,
as fazem infelizes não devem ser estimuladas na criança que adentra o lar com toda aquela inocência, né? Evitar que se instalem no coração. Está sem? Mas acho que eu tenho a voz bem alta, né? Quer que eu segure? Então, a mãe precisa atentar para que estas condutas negativas não sejam estimuladas, para evitar que se instalem no coração daquela criança e o torne um adulto amanhã do tipo que nós estivemos descrevendo nesta oportunidade. São cuidados que se materializam na educação, que visa tanto o corpo quanto o espírito daquele ser tão querido que entra nas nossas casas pelas portas do berço. Debelar sentimentos e comportamentos que comprometam mais tarde a felicidade dos nossos filhos. E nós precisamos acentuar, assinalar que a felicidade, ela é uma conquista pessoal. Ela não chega de paraquedas, de presente, na loteria. Felicidade é algo que nós precisamos conquistar. E é vital compreender isso, porque compreendendo, nós vamos procurar capacitar nossos filhos para essa conquista. Vamos procurar proporcionar condições para que eles sejam felizes. E esse treinamento para a felicidade, para que aquele serzinho que chega tão inocente e que nos encanta a todos, tenha condições, mais tarde, de se fazer feliz. Chegamos, então, ao tema desta nossa conversa, a responsabilidade da maternidade, que é também do pai, mas, em especial, da mãe, porque a mãe é mais próxima à criança, é uma relação mais íntima. Tem ela a tarefa de despertar na criança os bons sentimentos que estão latentes no seu ser, no seu coraçãozinho. Ela precisa ajudar aquela criança a fazer desabrochar esses bons sentimentos. Então, ela precisa levar o filho a respeitar o outro, desde cedo, desde o amiguinho que brinca, que tem os brinquedinhos que se misturam, saber respeitar o que é do coleguinha, do amiguinho, relacionar-se bem com as outras crianças, saber perder. Às vezes nós estimulamos as birras das crianças porque nós achamos bonitinho. Ele fica irritado porque ele perdeu e nós rimos, achamos bonito, que de fato até a gente se envolve, mas nós não podemos estimular nunca isso. Ajudar aquela criança sempre a valorizar o que tem, não desejando o que está fora das condições da família. A não invejar o outro, a não desenvolver uma ambição desmedida, a ser responsável com os compromissos, a ser estudioso, a ter disciplina, a ter responsabilidades. Disciplina e responsabilidade já começa com meses de idade. Então, são estes cuidados que vão fazer a felicidade daquele filho que tanto amamos e que queremos seja feliz. E esta é uma tarefa do lar, da mãe principalmente, que dialoga com seu filho, que convive mais intimamente com ele, que o observa mais de perto, que percebe os hábitos que estão se formando e que pode impedir que eles se estabeleçam ou estimulá-los a que realmente eles se tornem hábitos certas atitudes. Então, o lar é uma pequena sociedade. É no lar que a criança vai aprender a viver na sociedade mais ampla, quando ele for para a escola com estes valores que a família já estimulou, quando ele vai viver no trabalho, quando ele vai mais tarde formar o seu lar, porque a educação é aquela riqueza que nos acompanha pela vida inteira. Então, é no lar
que se aprende a viver no mundo. No início, sempre com a supervisão dos pais, observando, conduzindo, retificando, chamando atenção. E mais tarde, quando vamos viver, quando nossos filhos queridos vão viver sós, e hoje eles começam muito cedo, né? Com 18 anos saem de casa, porque entraram numa faculdade, para morar com outros companheiros que às vezes não tiveram a mesma boa formação, em repúblicas. Hoje a situação está bastante complicada, que ele já tenha valores assimilados, valores que vão nortear as suas atitudes, sem que ninguém precise lhe dizer como agir e o que fazer. Então, a mãe é esta tutora por excelência, que pela convivência íntima, próxima, tem a condição de espreitar as tendências das crianças. Se nós observarmos, nós temos uma noção das tendências daquela criança. Tem criança que já bate no amiguinho e a mãe não fala nada. Outro dia eu vi uma criança que entrou num estabelecimento comercial e tinha mercadorias baixas. Ela misturou tudo, uma gracinha de menina, linda. Misturou tudo e o pai estava ali, tranquilo, deixou cair, depois ele ajudou, pegou, deixou, ela pôs onde ela quis, fora daquela ordem que estava. São coisas simples, mas o que está sendo passado para ela? Que ela pode chegar num determinado lugar e impor a vontade dela do jeito que ela quiser, desfazer a ordem, não respeitar nada. Então, são coisas simples que nós precisamos estar atentos. Não é aquela educação de estar falando, não é assim. É cada momento o olhar amoroso e observador, né? A mãe tem essa condição, porque as tendências, elas se manifestam desde os primeiros meses de vida. Eu vi um vídeo que a criança, eles estão mostrando que as birras são feitas quando tem público. Então, uma criança, acho que tinha uns 8 meses, assim, ela está esperneando, pulando, a mãe sai da sala, já orientada pelo vídeo que ia fazer. Sai da sala, ela grita um pouco, ela olha, tudo, vê que não tem ninguém, fica quieta. Aí a mãe volta, dá uma entradinha, ela volta na mesma birra de novo, e torna a sair, ela se acomoda. Por quê? Porque o que ela está querendo, na realidade, é chamar atenção. Por algum motivo, ela já tem aquela certeza de que é desta forma que ela vai conseguir alguma coisa. Se sempre cedemos, se não aproveitamos a oportunidade para abraçar, para beijar, para conversar baixinho, para ajudar a sair daquilo, nós vamos estimular. Porque aí a gente acha graça, e criança é uma coisa que nos encanta mesmo e a gente se perde. De ponta cabeça a gente vira, né? Então, são tendências que nós precisamos aprender a observar. E a mãe consciente, ela percebendo, observando, ela procura corrigir e oferece à criança modelos de atitudes mais corretos, mais virtuosos, mais equilibrados. Hoje, sem aquela questão de segurar a criança através de castigos, através de sovas que primeiro aconteciam. Hoje, o conhecimento da psicologia, o entendimento, nos faz levar a criança a compreender as situações com todo o carinho possível, que ela acaba aprendendo realmente de forma mais profunda. Então, é prevenir a manifestação dos comportamentos indesejáveis, oferecendo regras de comportamento já desde a primeira infância, oferecer princípios disciplinares, conceitos de valor, principalmente dando exemplo sempre. Em outras palavras, a mãe envolve o filho no processo da educação que esclarece, que favorece
que o eclodir nela das boas tendências, porque estas boas tendências, elas estão em estado latente dentro de cada um de nós. A mãe será como o médico que com o bisturi vai pôr à luz aquele órgão, aquela situação que precisa ser vivida, abafando as más inclinações. Emmanuel tem uma frase maravilhosa. Ele diz que a infância não é a época da irresponsabilidade florida. A infância não é a época da irresponsabilidade florida, em que, encantados com a fragilidade, com a inocência do ser que nos enriquece o lar, os pais, embevecidos, em geral se descuidam de dar-lhes direção segura. Muitos pais deixam as crianças agir livremente, acham encanto em suas travessuras, às vezes até estimulam para fazer na frente da visita, né, porque acham bonito, e acredito que conforme elas cresçam, elas vão encontrar a forma certa de agir. E nós sabemos que não é assim que acontece, porque os hábitos se iniciam de leve e vão se fortalecendo. E depois que os hábitos já se estabeleceram, é difícil tentar a correção. Então, nem sempre os pais admitem a manifestação das inclinações inferiores em seus filhos, mesmo ele observando que aquela criança gosta de dar tapa nos outros, de tirar as coisas do amiguinho, de empurrar o amiguinho. Ele acha que aquilo não é por nada, ele não percebe que já é uma inclinação que precisa ser corrigida. E alimentam a ideia de que estas atitudes são inocentes, que não passam de infantilidade, que um dia, por si só, vão se resolver. Kardec esclareceu que muitos pais são infelizes com os filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou por indiferença, esses pais deixaram que se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, diz Kardec, quando os pais colhem o que semearam, eles se admiram, se afligem da falta de respeito e da sua ingratidão. Então, nós sabemos, nós espíritas, que aquele ser que chega na nossa casa, que nós nos apaixonamos com todo o serviço, com toda a trabalheira que uma criança recém-nascida nos traz, mas é aquele encanto, é aquela paixão, parece que nada mais no mundo importa. Aquele espírito, ele não foi criado junto com aquele corpo, né? Ele chega ali na situação de filho e, apesar daquela aparência frágil, inocente, ele é um espírito vivido. Ele traz um acervo de experiências, de hábitos, de virtudes, de vícios, tanto as coisas boas quanto as coisas menos adequadas, né? Que estão apenas rebaixados naquela consciência que está iniciando uma nova vida. Eles estão numa situação propícios para que o seu recomeço seja produtivo, se houver estímulos positivos para isso. Então, são espíritos que retornam à matéria para, com a ajuda daquela família, possa fazer o seu aprendizado no bem, possa melhorar, possa evoluir, possa aproveitar a oportunidade que aquela encarnação lhe propicia. Então, como dissemos, não é só a mãe a responsável pela formação moral da criança. O pai também tem as suas responsabilidades. No entanto, a força influenciadora da mãe sobre os filhos é reconhecidamente superior, maior, justamente pelo
não vamos dizer instinto, pelo preparo da maternidade. Então, é por essa razão que Emmanuel ensina o seguinte: a mãe terrestre, ela deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Estão filhos dela nesta oportunidade encarnatória. Então, desde a infância, a mãe deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera. Claro que a cada idade, a sua dosagem, o que ela pode, o que aquela criança pode absorver naquele momento. Desde os primeiros anos, de forma mais acentuada ou mais leve, ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, a entender que ela não tem uma liberdade plena. Então, controlando-lhe as atitudes, consertando-lhe as posições mentais, para que ela aprenda a viver num ambiente em que há outras pessoas também com liberdade. Então, ela vai ter deveres, respeitar a liberdade do outro, né? Essa é a ocasião, enquanto ela é criança, enquanto ela está nesta oportunidade de absorver melhor exemplos e conselhos, ela está numa fase muito propícia a edificar a própria vida dentro de bases sólidas. Nem sempre, porém, os filhos vão contar com o amor de uma verdadeira mãe, aquele amor sublimado, né, que é todo dedicação, todo renúncia, e é muito decantado pelos poetas e pelas entidades espirituais também. Uma estudiosa francesa, Elisabeth Badinter, escreveu um artigo em que ela intitulou Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. A sua tese é de que o amor materno não é um sentimento inato, intrínseco da natureza humana. Ele está sujeito, ela diz nesse artigo, que a tese que ela defende é de que o amor materno, ele é um sentimento que se desenvolve e que está sujeito às variações socioeconômicas da história. Então, se nós formos observar como foi a educação nos tempos passados e nos dias de hoje, tudo modificou, evoluiu, e que pode existir ou não esse sentimento maior da mãe em relação ao filho, dependendo da cultura, das ambições e até das frustrações daquela mãe. Da época em que aquela criança nasce, das circunstâncias materiais em que vivem as mães, aquelas mães que trabalham o dia inteiro, vão chegar em casa, mal tem tempo ainda para os afazeres domésticos, para cuidar dos filhos, não tem as mesmas condições de outras mães. Então, essa autora conclui que o amor materno é apenas um sentimento humano, como outro qualquer. E, como tal, é um amor, um sentimento frágil, imperfeito, que vai depender do entendimento e do nível evolutivo de cada mãe. Nós, espíritas, acrescentaríamos que esse amor, esse compromisso materno, ele vai se aprimorar com a evolução que aquela mulher vai adquirindo até chegar um momento que ela encara a maternidade com toda a responsabilidade que lhe diz respeito. Então, sabemos também do peso que tem as relações anteriores desses espíritos, da mãe, que é um espírito reencarnado há mais tempo, e que recebe no lar esse espírito com o qual ela assumiu o compromisso de recebê-lo na condição de filho. E aí se apresentam como mãe e filhos, mas são espíritos que já viveram um relacionamento anterior.
Quando Kardec pergunta como é que há mães que odeiam seus filhos, e às vezes desde a infância deles, os espíritos responderam que não é o fato de gerar um filho que teremos uma mãe perfeita, que garante à mulher uma condição de ser aquela criatura devotada, um repositório de amor. Em muitos casos, nascer daquela mulher, que vai ser uma mãe difícil, pode ser uma prova, pode ser uma expiação que o filho escolheu para enfrentar uma mãe má do passado e se reharmonizarem nestas oportunidades. O que significa dizer que o título de mãe não confere evolução ou sublimidade para ninguém. Isso vai depender do estágio de cada um, né? Fica implícito que o espírito, ao assumir a condição de mãe, então, nem sempre terá garantido o amor pelo futuro filho, e nem terá garantido o amor deste filho para com ela. Esta relação terá que ser trabalhada. E Kardec pergunta ainda aos espíritos, na questão 890, se o amor materno é uma virtude ou é um sentimento instintivo, comum tanto aos homens quanto aos animais. E os espíritos responderam que é tanto uma coisa quanto outra, que seria virtude e não uma graça obtida, mas um hábito adquirido, que ela vai adquirindo aquela condição de doação, de renúncia, de se doar àquela criança e de acompanhá-la. Mas também é um instinto que no animal se limita a prover as necessidades primárias das crias. A mulher mais primitiva, mais inculta, ela vai agir assim como o animal, instintivamente, gerando aquela criança, dando-lhe condições de vida, sem ter ainda desenvolvido o amor no seu coração. Então, é bom ressaltar que nem todas as relações conflitivas que a gente assiste entre pais e filhos são resultantes de desarmonias do passado. A realidade é que há muitos pais despreparados, principalmente no dia de hoje, em que a maternidade já se acontece, às vezes aos 10 anos, aos 11, aos 12. Como pode uma criança poder ter condições de desenvolver uma tarefa tão grande? Então, e fora isso, mães já com idade que poderiam ter condições melhores, se acham despreparadas para essa função e cometem erros gravíssimos que afetam o comportamento dos filhos, levando-os, não raras vezes, a revoltar-se contra eles, a manifestar rebeldia, agressividade, ingratidão, chegando até a crimes, a parricídios, filicídios, que é os pais matando os filhos e filhos matando os pais, que a mídia nos apresenta com uma certa frequência e nos deixam estarrecidos, principalmente nos ambientes em que impera o álcool, a droga. Há um despreparo total para o encaminhamento daquela criança que chega, né? Em verdade, quase todos nascemos despreparados para sermos pais, para amar e educar os filhos de forma ideal, conforme os estudiosos do assunto e os espíritos superiores nos ensinam. Mas o importante é termos ciência de que o Criador outorgou aos pais essa tarefa tão árdua, mas compensadora, de conduzir os filhos, preparando-os, desde a criança na mais tenra idade, do adolescente, do homem adulto, para que ele se torne um ser diferenciado no futuro,
moldando estas criaturas através de admoestações amorosas, utilizando o diálogo, mostrando exemplos, alimentando suas mentes com conversações dignificantes, oferecendo exemplos de caráter saudável, dando carinho, amizade. É desta forma que eles poderão ser encaminhados. Enfim, envolvendo os filhos no carinho, no amor, aquelas desarmonias do passado que eles trouxeram para serem suavizadas agora na situação de pais e filhos, vão evitar novos desajustes e vão propiciar esse entrelaçamento efetivo, saudável, que eles podem desfrutar agora na condição de pais e filhos. As famílias, então, se reestruturam com bases na lei de causa e efeito. Pais e filhos se reencontram porque necessitam uns dos outros, seja qual for o seu passado. Mesmo que não haja problemas maiores, mas um estimula o outro no seu crescimento. O imprescindível no relacionamento pais e filhos é que se façam presentes o quê? A tolerância, a indulgência, o respeito à faixa etária, o respeito à capacidade intelectual, à personalidade daquele filho, aceitando-o como ele é, enfim, que haja o amor permeando estas relações. E esse empenho em acertar nessa grande tarefa de participar da educação de um ser colocado por Deus sob a nossa proteção e direção. Vejam que tarefa mais maravilhosa que é ser mãe e ser pai. E é indispensável educar também o espírito, evangelizar nossos filhos desde a mais tenra idade. E o Evangelho precisa estar presente na vida deles, porque o Evangelho traz a caridade. E quando a caridade chega, a indiferença se põe em retirada. Quando o orgulho e o egoísmo se afastam, a agressão se envergonha e as portas para o amor se escancaram para o bem de todos. Medo, traumas, angústias são atenuados e até extintos quando o Evangelho permeia a educação, porque passamos a confiar em Deus, a agir no bem. Enfim, todos são beneficiados pela força do amor. Então, pelas reflexões que nós fizemos, nós podemos avaliar quão amplos são os compromissos dos pais e principalmente das mães. E a consciência dessa missão, ela é fundamental para facilitar a caminhada evolutiva daquela criança que chega tão fragilizada, tão doce no nosso colo, na nossa vida, que nos chega como filho ou filha. Que o maior exemplo de mãe que temos, aquela que deu ao Mestre Jesus a oportunidade de encarnar na Terra e nos trazer a mensagem divina do reino, espírito elevado que é Maria, que essa mãe querida possa amparar todas as mães, possa orientá-las no desempenho da sua sagrada missão. Para vocês que são mães, eu deixo aqui o meu abraço e que vocês só tenham alegrias nos seus lares, na missão de encaminhar os filhos. Muita paz e muita luz a todos os corações. Que assim seja e muito obrigada.